Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas e passando mal, sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso, o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, o coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão, mas até a morte ele resistiu. E ao terceiro dia o túmulo se abriu. Com poder e glória pra nossa vitória ele ressurge. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja convosco, esteja com vocês. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo essa transmissão
Como vocês sabem, a gente não tem um dia definido para falar alguma coisa. Aquilo que Deus me inspira para falar, eu gosto de dividir com vocês. Não é verdade? Devido aos problemas que a gente tem, a situação mais precária. Então nem sempre estamos disponíveis para fazer essa transmissão. Mas eu peço a Deus que isso possa ser útil, possa abençoar todos. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar um assunto com vocês hoje, que eu já falei recentemente a um grupo de irmãos. Já há muito tempo atrás eu falei algo parecido sobre isso, e hoje eu quero dividir com vocês. A gente sempre está aprendendo algo novo na mensagem. Sempre que nós lemos a mensagem, Deus nos inspira para vermos coisa que talvez a gente nunca viu. E isso eu quero dividir com vocês hoje. Amém? Então, que Deus nos abençoe, abençoe essa transmissão, que tudo possa correr bem, que possa nada dar errado. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês para nós lermos a Escritura, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 7, que fala o seguinte. Desculpa. Que diz o seguinte: tão conhecida essa Escritura. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, bendito Deus, Criador de toda a eternidade, de tudo que existe. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado aqui mais uma vez. Obrigado no decorrer dessa semana, pelo final de semana, pela providência, pelo alimento, pelas roupas, pela cama, por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Peço desculpa, perdão pelos pecados e as falhas que eu venho cometido contra ti, Senhor, que meus irmãos têm cometido contra ti. Queremos fazer o que é certo, estamos tentando, Senhor. Mas, se nós falhamos, nos perdoa, Pai. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nessa hora tão difícil. Ajude essa transmissão, que possa cair em ouvidos, Senhor, corações puros, que possam aprender, Pai. Não deixa, Senhor, nós interpretar nada de errado, nós tirar nada do pensamento, ou perverter a Tua palavra, mas que seja somente a Tua pura santa palavra. No nome santo de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, eu gostaria de falar sobre o assunto a obra-prima. Essa mensagem que o irmão Brana nos pregou no dia 5 de julho de 1964, traduzido por Goiânia, a obra-prima. É sobre essa mensagem que eu quero conversar um pouco com vocês. Eu ficava meditando sobre essa escritura que o profeta usou aqui, de Isaías 53, que ele usa para falar sobre a obra-prima. Ele pregou outra mensagem também, chamada A Obra-Prima de Deus Identificada. Se sobrar tempo,
Mais adiante eu quero dividir essa outra mensagem com vocês. Como identificar uma obra-prima. Mas eu quero hoje falar sobre a obra-prima. O que é uma obra-prima? E essa escritura de Isaías 53, o irmão Brana, no começo ele tenta mostrar para nós que aquilo que Deus chama grande, o homem chama pequeno. Aquilo que o homem chama grande, Deus chama pequeno. E ao nós lermos essa escritura de Isaías 53, diz, no versículo 3, 2 e 3, porque foi subindo perante ele como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Não havia beleza nele para se desejar. Era desprezado, indigno, homem de dores, experimentado nos trabalhos, um de quem os homens escondiam o rosto. Bom, olhando por essas características, isso não seria característica diante dos homens de uma obra-prima. E o irmão Brana nos mostra que a obra-prima de Deus é Jesus Cristo, a maior criação, a maior obra-prima, a obra-prima. Mas diante dos homens, ela não é reconhecida como uma obra-prima. Nós olhamos aqui, isso não é característica de uma obra-prima. Porque uma obra-prima, primeiro, acima de tudo, ela é desejada. E a gente olha aqui, a obra-prima não é desejada. Ela não foi desejada pelos homens. Embora seja desejada entre muitas nações, mas a grande maioria rejeita. Então, o irmão Brana começa a mostrar que mesmo os homens rejeitando, Deus ainda considera como uma obra-prima. Então vamos falar um pouco do que é uma obra-prima. O que é essa obra-prima? O que Deus está formando ao redor do tempo para produzir a sua obra-prima. O irmão Brana nos mostra nessa mensagem que todo artista, ele gosta de obras, ele começa a dizer, eu gosto muito de obra, de arte. E todos nós apreciamos uma arte, seja qual for a arte que for, todo mundo gosta. Ou gosta de uma escultura, de uma pintura, de uma modelagem, de uma gravura, de uma construção, de uma... seja o que for. Nós contemplamos e admiramos certas coisas que os artistas fazem. Às vezes as pessoas não têm essa aptidão, essa vocação, mas ela nasceu com esse dom de fazer uma arte. E todo artista, ele sempre empenha trabalho, dedicação naquilo que ele quer mostrar para as pessoas, que as pessoas vejam a sua inspiração. E aquilo ele considera como a sua melhor obra. Embora os homens neguem isso. Por quê? Porque a visão das pessoas nem sempre está de acordo com a visão do autor. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Então, o irmão Brana começa a mostrar que um autor faz uma obra, uma arte, e qualquer coisa que foge dos padrão original é uma perversão. Nós sabemos disso. Está adulterando a criação original. E o homem é a criação original de Deus. Foi criada no Jardim do Éden, nós sabemos disso como Adão. Vamos falar mais adiante. Mas hoje ela está num estado caído, pervertido, porque está fora dos padrões originais. Bom, então é preciso restaurar essa obra. É preciso voltar ao original. E como se volta ao original? Então, nessa mensagem que o irmão Brana está nos mostrando o que é uma obra-prima, no parágrafo 32 ele fala o seguinte: eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. E qualquer coisa que seja contrário ao original é uma perversão. Veja, qualquer coisa que está ao contrário ao original é uma perversão. Deus está na dança. Não este tipo de dança que vocês fazem aí.
Mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus, vem, isto é dançar. Como eu tive que discutir isto até as 2 horas nesta madrugada, lá em cima na viela. Esta é a perversão disto. Então aqui o irmão Branham nos mostra que perverter o original é uma desgraça. Se nós pervertemos essa obra que está sendo construída, estamos adulterando o original. Mostra que... Vou falar mais adiante. Amém? Bom, então vocês já viram que o irmão Branham dizendo que é uma perversão, ele gosta de arte, nós gostamos. Então nós devemos nos satisfazer e apreciar o original. Não devemos melhorar, não devemos tentar aprimorar aquilo que o autor original fez. Foi a inspiração dele, foi a visão dele. Nós devemos sim nos contentar com aquilo que Deus fez, que é o autor original. Amém? E o irmão Branham começa a nos mostrar, dar esse exemplo da mensagem à obra-prima. Acredito que vocês já escutaram muitas pregações sobre isso. Ele dá o exemplo da obra-prima de Michelangelo, Miguel Ângelo, da estátua de Moisés, que ele tinha assim construído, uma escultura. Ele compara com isso, mostrando que ele foi visitar e tudo. Mas a inspiração de Michelangelo, que fez ele esculpir-se daquele formato, aquela maneira. Porém, quando finalizou aquela obra-prima, que foi considerada uma obra-prima, os homens admiraram aquilo, tamanha perfeição. E o irmão Branham começa a nos mostrar que o que ele considera aquilo uma obra-prima foi que essa estátua de Moisés, feita por Michelangelo, ela tinha uma falha. Uma falha na sua perna, se não me engano, direita. Porque a inspiração pegou o Michelangelo e fez com que ele desse uma martelada, uma marretada na perna, e tamanha ficou tão perfeito que ele quis dizer que a estátua falasse. Fala! Né, eu queria que tu falasse. Porque ele achou que fosse até uma pessoa, que fosse um ser humano. Porém, ao fazer isso com essa inspiração e dar uma pancada e bater ali, aquilo tirou uma lasca, uma fissura, que deixou, vamos dizer, a estátua imperfeita. Mas imperfeita aos olhos de quem? Do Criador? Ou das pessoas que estão olhando? E por fazer essa lasca, essa fissura, o irmão Branham diz que isso para mim é a obra-prima. Mas como assim? Por que tu considera uma falha a obra-prima? Porque a verdadeira obra-prima ela tem algumas características que eu quero falar talvez na próxima transmissão. A identificação da obra-prima, a obra-prima de Deus identificada. Que tu concorda comigo, vocês concordam comigo, irmãos? Que aquela inspiração que ele teve, que ele bateu ali e pedindo que a estátua falasse, foram uma falha de um jeito tal que mesmo que ele quisesse que ele fizesse outra estátua, reproduzisse outra, do mesmo jeito, idêntica, e ele quisesse fazer a mesma fissura, a mesma falha, o mesmo rachado, a mesma trinca, não era uma trinca, foi uma fissura, uma lasca que saiu, ele jamais conseguiria, porque teria que bater com uma certa velocidade, um certo ângulo, uma certa direção, uma certa força, com uma certa velocidade, que ele não conseguiria reproduzir. Então aquilo marcou a estátua daquele jeito, que fez com que ela fosse única, que jamais no mundo vai haver uma outra cópia ou uma réplica. Porque o autor fez daquele jeito. E o profeta dizia, então isso para mim se tornou a obra-prima. A criação, a melhor criação de Michelangelo, como uma obra incorruptível. Porque por mais que autores tentem replicar, copiar, jamais conseguirão reproduzir a falha naquela obra. Aquela maneira, aquela falhazinha ali. Então, irmãos, trazendo para nós as nossas falhas, as nossas fraquezas,
Tudo isso o autor está permitindo para que nós pudéssemos ser incomparáveis, únicos na essência, não pudéssemos ser cópias. Embora a ciência tenta hoje reproduzir através de meios artificiais, até através da clonagem, jamais será igual. Pode ser muito parecido, muito parecido, 99,99%, mas vai existir uma diferença. Vai existir algo que vai ser única. Então são as aflições, irmão, são as tristezas, são as angústias que nós sofremos, as cicatrizes que nós levamos nessa obra-prima que Deus está fazendo aqui na Terra, que faz de nós ser único e admirado pelo autor como uma verdadeira obra-prima. Então, no parágrafo 39 dessa mensagem, ele diz o seguinte: depois dele ter passado todo aquele tempo, Michelangelo, por anos e anos para fazer aquilo sob a influência de ver realizado o que ele tinha visto, em seu coração e em sua visão, e desejava ver, aquilo ficou pronto. E quando aquilo ficou pronto, ele estava tão inspirado com aquilo que ele até pensou que a sua própria obra-prima devia falar com ele. E ele lhe bateu na perna e gritou: "Fala!" E isto fez uma fenda ali, e isto colocou uma falha naquela estátua. Veja que ele está dizendo que a inspiração dele foi que causou a falha na estátua. Não foi porque ele quis, eu vou bater aqui, vou pensar dessa maneira, vou nesse ângulo aqui para formar aquilo. Não, foi a inspiração. E a inspiração do Todo-Poderoso é que te faz o que tu é, através do que os homens consideram como falhas. Amém? Agora, quando Michelangelo bateu, ele bateu inspirado. Ele golpeou aquela estátua. E ao golpear, causou uma ferida. Uma marca que levaria para o resto da vida enquanto existisse. E são esses golpes, irmão, que Deus nos dá, que Deus permite que nós levamos, que nós vamos levar para o resto da vida, que molda o nosso caráter, molda o nosso ser, molda o nosso ser espiritual, nosso ser moral. Por isso Deus permite, para que pudéssemos ser único na essência. Amém? Então são os golpes que a vida nos dá, que Deus nos permite, que teoricamente olhamos e vemos que somos falhos, que somos fracassados, mas não, Deus está levantando a sua obra-prima, através dos golpes. Então, irmãos, devemos dar graças a Deus por esses golpes. Gostamos? Não. Admiramos? Não. Mas são necessários. Nós nunca chegaríamos aonde estamos se não fosse esses golpes, se não fosse as lutas, se não fosse as aflições, se não fosse as tristezas, se não fosse os desalentos, se não fosse tudo de ruim, as tristezas que nos causou para formar o que nós somos. São os golpes que a obra-prima tem que levar. Amém? Agora, quando nós olhamos uma obra-prima, quem sabe um quadro, que nem esse à minha esquerda, vocês estão vendo aqui, o quadro do Rembrandt da Coluna de Fogo. Se um autor pintasse esse quadro, eu dei esse exemplo falando com os irmãos, e alguém admirasse, ou qualquer quadro, uma pintura, uma escultura, e essa escultura tivesse poder de falar, pudesse conversar com o ser humano, e você admirasse, nossa, que obra-prima linda, como o autor é lindo, magnífico, a pintura, como ele fez isso, o tempo que ele levou, a dedicação e tudo, e tu conversasse com essa obra-prima, ela pudesse falar contigo, ela ia dizer, é verdade, vocês estão me admirando hoje pelo que eu sou nessa tela, nessa escultura, nessa música. A única coisa que tu não sabe, que os humanos sabem, é o trabalho que deu, o que eu passei para chegar a ser o que eu sou. Tu não sabe os golpes que eu levei. Tu não sabe quantas vezes eu fui virado do avesso, de um lado para o outro, quantas vezes eu fui batido, quantas vezes eu fui moldado, quantas vezes eu fui riscado, quantas vezes eu fui molhado, eu fui esfregado para chegar a ser o que eu sou.
Os irmãos entendem? Então é só nós sabemos, só tu, irmão, sabe as aflições que tu passa, as angústias que tu passa, as tristezas que tu passa, para chegar a ser o que tu é. Quando tu é admirado pelos homens, talvez hoje não, mas um dia tu vai ser, você vai dizer, tu não sabe o que eu passei na mão do autor para chegar a ser o que eu sou. Só nós sabemos. Amém? Então isso é o que nos faz ser uma obra-prima diante de Deus. Mas o nosso assunto é a obra-prima de Deus, que é Jesus Cristo. Quando um artista faz uma obra-prima, e ele vai naquele salão de artes expor a sua obra-prima, porque ele quer que as pessoas vejam, reconheçam, naquela data especial, naquele dia especial, junto com demais obras. Ninguém faz uma obra-prima, às vezes ele gosta de manter na sua casa, não é? Como Jesus disse que ninguém acende uma candeia e bota embaixo, bota em cima para que todos vejam. E o artista, ele também não coloca a sua obra-prima em qualquer lugar. Ele coloca num lugar alto, bonito, que ele considera chamativo, para que as pessoas passem e admirem o seu feito, a sua obra. Não é verdade? Bom, Mombrana começa dizendo que quando Deus fez a sua obra-prima, o homem, a primeira criação, ele também colocou a sua obra-prima num lugar de destaque. Ele não colocou em qualquer lugar. E ele colocou no melhor lugar que poderia, que é o Jardim do Éden. Para que todo mundo pudesse contemplar a sua criação, a sua obra-prima. Para que os anjos pudessem contemplar, para que os animais pudessem contemplar, para que os demônios, sim, pudessem contemplar, Satanás pudesse contemplar e ver minha obra-prima, a minha criação. Então colocou Adão no melhor lugar que poderia, de destaque, que era o Jardim do Éden. Para que todas as criaturas pudessem ver e contemplar admirar aquela obra-prima, e então glorificar o Criador, o autor da obra, que é o Senhor Jesus, que é Deus, o grande Elohim, não é verdade? Então, existe um lugar de destaque. Vamos ler aqui o que o profeta fala no parágrafo 50 dessa mensagem. E agora, ao fazer os dois, né, o casal Adão e Eva, né, ele os coloca como qualquer grande escultor em um lugar que seja bonito. Um escultor não faria uma grande obra-prima e então a tomaria e a colocaria em um beco, em qualquer lugar, ou estenderia atrás do edifício, como nosso Senhor nos disse, um homem não acende uma candeia e a coloca embaixo do alqueire. Quando nos tornamos as obras-primas de Deus, nós não nos escondemos em um beco, em alguma parte. Nós temos que alumiar. Veja que o Mombrana está dizendo. Que quando Deus faz, Ele quer mostrar. Tem algum propósito? Então Deus, assim como Deus fez no Jardim do Éden, colocou a sua obra-prima para que pudesse ser contemplada, por isso nós estamos aqui hoje no mundo, em certa posição, em certa cidade, em certo país. Deus quis que nós nascêssemos ali, porque Ele quer expor a sua obra ao mundo. Mesmo quando tu não é reconhecido como uma obra-prima, Deus está dizendo, vocês são minha obra-prima. E eu estou te colocando lá naquele lugar. Às vezes tu vai ter que enfrentar uns críticos, tu vai ter que enfrentar às vezes elogios, mas você está ali para alumiar, para brilhar e para resplandecer a obra, para que os homens glorifiquem o Criador, o autor dessa obra-prima. Então por isso que você está em tal estado, em tal cidade, em tal lugar. Deus te colocou ali. Deus te quer ali. Para quê? Para que você brilhe, ilumine e mostre, ilumine e mostre a inspiração do teu Pai, o que Ele fez e o que Ele está fazendo contigo. Amém? Vamos continuar lendo o parágrafo 51. Então, quando nos tornamos as obras-primas de Deus, nós não nos escondemos em um beco em alguma parte, nós temos que alumiar. 51. Então vemos isto, 3 pontos, que Ele, 3 pontos, depois que Ele fez a sua obra-prima, Ele colocou aquilo aqui em cima na terra e colocou no lugar mais bonito que havia, no Jardim do Éden. Ele colocou sua obra-prima, os dois sendo um, no Jardim do Éden, como isto deve ter lhe agradado. Que Ele viu
que esta obra-prima era boa. Ele, 3 pontos. Depois disto, nós encontramos que ele descansou. Ele se agradou muito de sua obra. Então nós vemos aqui que o Rembrandt está dizendo que quando nós nos tornamos a obra-prima de Deus, Deus nos coloca em um lugar para ser visto. Aí nós vamos passar e ver o que acontece quando Deus nos coloca nesse lugar. Então, irmãos, foi o golpe que Michelangelo deu na estátua de Moisés que fez ela ser única na vida, como uma verdadeira obra-prima. Foi o golpe, então é o golpe que Deus nos permite levar que nos faz ser obra-prima. E quando nós nos tornamos obra-prima, nós somos colocados em certa região do planeta Terra para mostrar aos homens. Agora, para nós sermos uma obra-prima de Deus, nós vamos receber golpes. Deus vai moldar, segundo o caráter dele, o nosso caráter. Nós vamos receber lasca, batida, martelada, esfregada, açoitada, chicoteada, caluniada, críticas, para formar o nosso caráter. Para formar aquilo que nós devemos ser, o que o nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, já antes da fundação do mundo, já olhou. Porque Ele tem uma imagem na sua mente e nós devemos ser esta imagem. Amém? Então, os golpes que nós levamos, que são as aflições, as tristezas, as angústias, as dores, as doenças, nos está formando a verdadeira obra-prima aqui na Terra. Amém? E o Rembrandt faz essa comparação que foi a obra-prima de Michelangelo, quando ela levou aquele golpe que fez dela a verdadeira obra-prima. E ele mostra que no Jardim do Éden, a obra-prima de Deus, Adão, também levou um golpe, quando Deus feriu o seu lado esquerdo e tirou a sua esposa, mostrando que ela estava dentro dele e que aquela cicatriz mostra aquela fissura, aquela abertura, aquele golpe que Deus deu quando colocou Adão para dormir. Saiu mais alguém, uma outra obra-prima. Não é verdade? Que é a sua esposa, a sua noiva. Se Adão carregava aquela marca, aquela cicatriz, eu não sei. Quem sabe mostrava como uma evidência, mostrando, ó, vocês, Eva, tu saiu de mim, tá aqui, ó, a comprovação, tá aqui a evidência que eu tenho debaixo, do lado do meu coração, onde tu estava guardada, porque tu é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Não é verdade? Então, quando Adão levou aquele golpe que Deus deu, saiu a sua esposa. E quando Jesus Cristo, a maior obra-prima, levou aquele golpe no Calvário, saiu a sua esposa, a sua noiva. Mostrando esse comparativo. Não é verdade? Então é os golpes que Deus nos dá que mostra que nós somos noiva. Porque se a criação original levou um golpe, a sua esposa leva um golpe, Jesus leva um golpe, a sua esposa aqui vai levar golpe também. Faz parte. Bom, estou seguindo aqui meu caminhar, minhas anotações. Bom, o Rembrandt faz essa comparação da obra-prima de Deus, o homem, com Jesus Cristo e com a estátua de Miguel. Que a obra-prima de Deus colocada no Jardim do Éden, ela caiu. Deus olhou e se agradou e disse, é a minha obra-prima. Um casal, macho e fêmea, Adão e Eva, minha obra-prima concluída. Mas nós sabemos que Satanás derrubou essa obra-prima, quebrou essa obra-prima. E essa obra-prima se tornou uma obra caída. Bom, o que Deus fez? Quando Deus viu que a sua obra-prima estava caída, Ele não jogou fora e disse, eu vou começar de novo. Ele olhou e viu e disse, eu vou restaurar a minha obra-prima. Vamos dizer que esse copo aqui seja a obra-prima de Deus. Ele não jogou fora. Ele bateu, quebrou e começou a restaurar. Começou a levantar de novo o mesmo padrão original. Porque na visão de Deus, isso é uma obra-prima. Não foi Deus que quebrou, não foi Deus que caiu com a sua obra-prima, foi Satanás. Então, ela está caída, mas Deus começa a restaurar. Não é verdade? Eu vou restaurar ele e ela. Então, através do segundo Adão, como diz a Bíblia, o último Adão, Jesus Cristo, Deus chega à conclusão da sua obra-prima.
Mas como é que ele faz isso? Deus disse, eu vou restaurar minha obra-prima, macho e fêmea, no Jardim do Éden outra vez. Não só isso, eu vou restaurar o Éden caído também. Porque eu fiz, é uma obra-prima. Então tu entende, irmãos, que Deus disse, eu vou restaurar. E o único meio da obra-prima ser restaurada, tu concorda comigo, que tem que ser o verdadeiro autor. Tem que ser o único, o original, aquele que conhece o peso, as medidas, o formato, o tamanho. Se você ganha uma obra-prima, irmão, seja uma pintura, por exemplo, uma escultura, uma modelagem, alguma coisa nesse tipo, e você pendura na parede lá, num lugar, e alguém por acidente, ou você mesmo, tu mesmo vai lá e bate naquilo sem querer, aquilo cai e quebra. O que tu faz? Tu vai jogar fora? Você diz, não, eu gosto tanto dessa pintura, desse quadro, eu gosto tanto dessa escultura, nossa, como foi acontecer isso, como foi quebrar? E você quer restaurar. Então, o que tu faz? Tu não vai em qualquer artista, que por mais perfeito que ele seja, mais renomado que ele seja, para restaurar, ou seja, para trazer ao padrão original daquilo que era. Tu vai pegar essa tua obra de arte e vai levar no autor original, porque ele é o único que sabe a maneira certa de fazer. Correto? Então, tu concorda comigo, irmãos, que por mais que essa obra-prima, essa arte caia em mãos erradas, mãos não legítimas, ela jamais vai voltar a ser o que era. Nunca. Pode ser muito parecida, mas jamais ela vai ser igual de novo. Jamais ela vai voltar a ser como ela foi originalmente, porque o autor fez de um jeito e outro autor, outro artista que inventa de colocar a mão nessa obra, nunca vai ser igual. Amém? Então isso que Deus fez, ele disse, eu vou restaurar. Então, irmãos, por mais que a gente tente, por mais que eu e tu possamos tentar, nós jamais seremos aquilo que Deus viu, a nossa imagem, se nós não cairmos na mão de Deus. O único autor e consumador de tudo. O que eu estou dizendo? A gente vê pessoas que são obras de arte de Deus, a criação, e elas estão caindo em mãos erradas. Elas estão caindo em igrejas erradas, mão de denominações erradas, ministros errados, tudo errado. O que a gente está vendo aí hoje? Como eu falei lá com os irmãos, a gente está vendo muitas cópias, muitas réplicas. Réplicas de cristão, réplicas de filho de Deus, réplicas de noiva de Jesus Cristo. É uma cópia. É muito parecido. A imagem é muito parecida, mas não é o original, não é verdadeiro. É parecido demais, porque os artistas são muito parecidos. Mas na hora de se tratar de ter aquela vida que a obra-prima tem, não vai produzir. Por quê? Porque não caiu na mão de Deus, não nasceram de novo. Para Deus destruir aquilo e começar do zero modelando segundo a obra-prima que ele viu. E nós temos uma obra-prima. Deus tem uma imagem nossa, que é a nossa, que chamamos de teofania, corpo teofânico esperando lá. Deus quer que o que está aqui na terra seja a imagem daquilo lá, para se encaixar perfeitamente. Deus olha para aquilo lá. A visão que Deus tem é aquilo lá. Essa imagem caída Deus não olha. Ele quer nos levar aquilo lá. Então isso aqui caído tem que encaixar perfeitamente com o que está lá. E o único jeito é nós estarmos nas mãos de Deus. Nós devemos cair na mão de Deus e dizer, Senhor, precisamos estar na tua mão para ser restaurado. Tu nos criou. Tu nos construiu. Tu nos formou. É tu que sabe a medida certa. É tu que olha aquilo lá e vê como é que o Senhor projetou. Então, irmãos, tem muitas réplicas aí. Réplicas de cristão para tudo que é lado. Mas não é o original. Nunca, jamais vai ser original. Porque as pessoas estão entregando sua vida na mão de falsos ministros, falsas igrejas. São, teoricamente, quase perfeitas? São. Mas o autor não está ali. De longe está ali, muitas coisas. Jamais vão criar o que? Réplicas. É o que Satanás está fazendo, réplica de cristão, réplica de músicos, réplica de diáconos, réplica de ministros. Tudo cópias.
É muito parecido. Mas somente o autor, aquele que conhece de obra de arte, vai poder olhar de cima para baixo, de dentro para fora, de um lado para o outro e dizer, isso aí é uma cópia. E é o que Deus tem olhado para muitas igrejas, irmão. Muitos irmãos, muitos crentes, e diz, isso aí é uma cópia. O diabo está fazendo uma cópia perfeita, irmão, de um crente, mas não é um cristão de verdade. Não é, porque tem que ser desmanchado, tem que ser moído, aquele olheiro, o barro do olheiro, lembra? Muitas obras tem que ser moída, quebrada, para começar de novo. E isso se chama novo nascimento. Tem que ser restaurado nas medidas certas, no tempo certo, na cura certa. O que a gente está vendo aí? Igrejas modelando segundo sua inspiração, segundo o artista pensa, segundo o pastor pensa, segundo o ministro pensa. Está errado. Está totalmente errado. O que nós estamos vendo levantado são réplicas. Mas o Mombrana mostra que deu vida para aquela obra de arte de Michelangelo ser reconhecido como uma obra-prima, a vida de uma obra-prima, ser reconhecido, tomou vida, forma, foi exatamente aquela cicatriz, aquela pancada. O que fez com que Jesus Cristo for a maior obra de Deus, a obra-prima, o Mombrana mostra, foi no Calvário que ele se entregou e resolveu levar a pancada de todos nós, o pecado de todos nós sobre si. Os cravos que ele tem na mão, os cravos que ele tem no pé, as marcas da chicotada nas suas costas, o seu lado esquerdo, próximo ao seu coração, onde foi aberto. E isso é o que vai fazer dele o único, a verdadeira obra-prima de Deus, o único, imitável. Não existe réplica quanto a isso. As aflições que ele levou, as angústias que ele levou sobre todos nós. O amor que ele tinha pela humanidade, ele é único. O que acontece, irmãos, é que nós, como sendo a fêmea, a obra-prima para ser restaurada, a Eva, nós não queremos levar as pancadas de correção, de encorajamento, de reânimo, de ânimo, de exortação, de tudo. Sem golpes não há obra-prima formada. Sem golpes, sem cicatriz, não adianta, não molda o nosso caráter. Por isso as igrejas hoje estão fazendo réplicas perfeitas. O que se leva tempo e dedicação caindo na mão de Deus, em pouco tempo as igrejas querem formar os cristãos não nascidos de novo. Sem sofrimento, sem batida, sem virada do avesso. O que a gente está vendo são réplicas, sem vida. Por isso Jesus Cristo ganhou a vida como uma obra-prima. Diante de nós, reconhecida pelo seu, ganhou a vida. Essa é uma verdadeira obra-prima, por causa dos golpes que ele levou. E a noiva vai levar golpes também. O problema é que nós não queremos levar esses golpes. Não queremos ser reconhecidos como uma obra-prima, admirada, contemplada, chegando ao ponto de ser adorada, como muitos homens querem ser adorados. Querem adoração, querem reverência. Porque eles acham que tem os dons, tem isso, tem aquilo outro, tem que chamar atenção. Uma coisa é ser contemplado, uma coisa é ser admirado, ser elogiado, outra coisa é ser adorado, que é bem diferente. Aí já é uma outra imagem. Vamos falar disso mais adiante, se um dia Deus permitir. Né? A imagem da besta. É assim, irmãos. É desse jeito. Uma imagem para ser admirada é uma coisa, uma imagem para ser adorada é outra. Nós estamos aqui para ser admirado, para que as pessoas ou os críticos glorifiquem o Criador e não essa criatura. Que nós possamos ser admirados pelo nosso caráter, mas que o autor, que é Jesus Cristo, leve a glória. Mas o que as pessoas estão? Estão adorando a própria criação, fazendo as pessoas adorar a criação e não o autor. Estão adorando a obra-prima e não estão adorando o Criador. Vocês estão entendendo a diferença? Isso aqui é uma imagem criada, mas as igrejas estão fazendo imagens adoradas. Amém? Acho que deu para entender um pouco, não é? Bom, então somente Deus é capaz de restaurar a nossa imagem. O que a gente precisa está entregue na mão de Deus, do verdadeiro autor. Aí vai bater. É pancada. Porque tem que voltar ao estado original. Amém? Quando vemos tanta dificuldade, então, irmãos, tanta superficialidade é a palavra, né? Dificuldade, superficialidade, vaidade, essas modas que entrou dentro da igreja, isso só mostra uma coisa para mim, isso só mostra uma coisa para Deus, isso só mostra uma coisa para o profeta Mombrana, que essa obra de arte, que tem tudo isso de artificialidade, superficialidade, que não é original,
não é original, não está nas mãos de Deus. Porque o autor fez de um jeito. E na sua mente, na sua inspiração, ele quer ver a sua imagem desse jeito. Por isso, lá no céu, os eleitos têm a sua imagem positiva, vamos falar assim, né? A imagem real que Deus projetou, que é parte dele. E aqui na terra, ele quer ver desse jeito. E nós nos enfeitamos de todo jeito. Quem está fazendo isso? Alguém que quer fazer mais bonito, quer mudar, quer fazer melhor do que o autor. Para mostrar para o mundo, olha só minha crente, olha meu irmão, olha como ele está bonito. Olha como a irmã está bonita, com todas essas vaidades, todas essas modas, todos esses penduricalhos, todos esses cabelos pintados. O irmão, né, indo na academia, modelando o corpo. Olha só, deixa ele continuar indo lá. Vamos fazer uma obra-prima melhor. Olha a irmãzinha, né, indo em academia, indo em certos lugares, né, se expondo o corpo, expondo a beleza dela, de uma maneira talvez não decente, mas vulgar. Não está nas mãos de Deus. Não é original. Deus está dizendo, isso é uma cópia, isso é uma réplica. E às vezes muito mal feita. Porque não precisa nem ser um especialista para poder identificar e olhar para essa obra de arte, nesses salões de arte chamados igrejas da mensagem, cheio de obra de arte, isso é uma cópia mal feita. Isso aí não convence ninguém. Então, baseando em que autores para fazer essas obras-primas? Esses vestidos, essas roupas, esse jogo de futebol dentro das igrejas, modelando esse caráter. Então, baseado no quê? Então, em que salão de arte vocês andaram visitando para copiar igual? Para ter a sua aparência igual? Algum lugar está vindo essa inspiração. E não é de Deus. Não é verdade? Então, podia falar muita coisa aqui, mas vamos parar aqui. Vamos seguir a questão obra-prima. Agora, vamos dizer, a segunda parte da primeira parte. Então, deu para entender o que é uma obra-prima e como é que ela começa, não é verdade? Como é que ela começou, como é que ela foi restaurada. Bom, quando Deus começou a restaurar a sua obra-prima, o Adão caído, a humanidade, que nós sabemos que se encerrou no dilúvio, onde a humanidade foi extinta, quase extinta, vamos dizer assim. Deus, então, começa a restaurar o homem. Ele disse, eu vou trazer de novo a imagem caída, eu vou restaurar. E nós sabemos que ele começa, então, através de Adão. Através de Adão não, através de Abraão. Não é verdade? Deus chama Abraão de tudo aquilo ali, começa, não, vou fazer. A partir daqui, deixou a criar os moldes, tudo. Veio com Noé saindo, o homem, deixa o barro se proliferar na terra, agora daqui eu vou formar a minha criação de novo, vou restaurar. E nós sabemos que ele fez isso através de Abraão. Agora, quando Moisés fez a sua obra-prima, quando ele começou com, não sei se era granito, que tipo de pedra era, madeira, não lembro. A sua obra-prima, ele começou através da base. Toda arte, ela tem uma base, onde ela coloca a sua arte em cima. Seja um quadro, ele tem uma base, tem uma moldura. Seja uma pintura, seja uma escultura, um molde, uma modelagem. Principalmente uma escultura ou uma modelagem, você coloca numa base, você prepara uma base adequada, um certo formato, um certo tamanho, uma certa cor, uma certa espessura, um certo peso, para aguentar que a obra-prima, o corpo, caia, seja aplicada em cima e ela não ceda, não destrua, não caia, não falha. Certo? E o Mombrana começa a mostrar que quando Deus começou a restaurar, então, o homem caído, o Adão caído, ele começa então com Abraão. E ele começa então em 4 partes. E ele faz essa base em 4 partes, as 4 esquinas. Vamos ler aqui na mensagem que o Mombrana fala, no parágrafo 61 dessa mensagem. Desculpe, eu não li aqui o parágrafo 52 que eu queria que vocês lessem. Que o Mombrana fala no parágrafo 52 dessa mensagem.
Agora, recordem que, na minha opinião, Mombrana dizendo, a obra-prima é o golpe que estragou o monumento de Moisés. Ele que está dizendo, a obra-prima para ele é o golpe. Obra-prima de Miguel Ângelo. E foi o golpe que cortou um lado de sua obra-prima que trouxe a noiva. Ele falando de Jesus, né? De Adão e de Jesus. E agora nós os vemos como uma família obra-prima no Jardim do Éden. Quão bonito era aquilo. E aquilo lhe agradou de tal forma, até que ele descansou, então ele disse, eu descansarei. Porque agora a obra-prima estava feita no Jardim do Éden, né? Depois ela caiu e agora nós estamos falando de restauração. Então no parágrafo 61 ele fala o seguinte. Agora observe, toda a obra-prima é colocada no fundamento de escultura. A estátua de Moisés, feita por Miguel Ângelo, está num pedaço de mármore de 3 ou 4 pés. Isto tem uma base. Então Deus, na preparação desta obra-prima, ele colocou isto no fundamento dos patriarcas. E o fundamento dos patriarcas primeiro foi Abraão, então Isaac, então Jacó, depois José. As 4 esquinas. Então Mombrana mostra aqui que Deus, quando começou a restauração do Adão caído, ele começou na base, ele fez uma base. E Deus, então essa base ele começou em 4 partes. Uma base de 4 esquinas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Fé, eu não me lembro agora, era fé, amor, graça e perfeição. Ele fala em muitas mensagens, né? Então essas 4 esquinas formou a base para que ele pudesse então restaurar, o corpo viesse em cima dessa base, desse fundamento, desses princípios. Amém? Bom, Deus na preparação fez isso. Tudo que tu faz tem uma base. Amém? Então agora o corpo vem em cima dessa base. É como o nosso corpo. Nós temos um corpo natural. Nós temos uma base, que são nossos pés. Nossa sustentação. Esses pés têm que estar de acordo com o nosso corpo para aguentar todo o nosso peso. Não é verdade? Então Deus fez a mesma coisa. Eu vou começar a restaurar o Adão caído, até chegar na cabeça, e eu vou ter que começar numa base. E a base tem que ser firme. A base tem que ser sólida. A base tem que ser forte. A base não pode ter falha. A base não pode ter defeito. Amém? Vamos continuar lendo aqui parágrafo 62. Parágrafo 62. E agora Abraão foi o fundamento da fé. Digamos que isto teve 4 fundamentos. Fundamento com 4 fundamentos. O fundamento da fé foi Abraão. O fundamento do amor foi Isaac. O fundamento da graça foi Jacó. A graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disto. Mas em José havia perfeição. Foi ali que ele pôde estabelecer o... Eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu cortei aqui, eu não lembro agora. Eu estou com a mensagem aqui, eu vou ler. Parágrafo 62. Só para nós continuar ali. Foi aí que ele pôde estabelecer o monumento sobre, não na primeira base, não na segunda base, não na terceira base, mas na 4ª base. Quando as 4 bases estivessem, então, alicerçadas, feitas, o corpo começava a ser erguido sobre a base. Vocês entendem? Vamos continuar lendo aqui agora. Parágrafo 63. Abraão tipificou a Cristo naturalmente. O mesmo foi Isaac em amor. Abraão o fez em fé. Isaac o fez em amor. Jacó o fez pela sua graça, porque Jacó significa enganador. E isto é o que ele era. Mas a graça de Deus estava com ele. Mas quando chegou a José, não há nada contra ele, somente um arranhãozinho. Pois a base também deve ser uma obra-prima. E quando ele disse a seu pai profeta, diga a Faraó que teu povo é, 3 pontos, são criadores de gado e não pastores, porque um pastor é uma abominação para os egípcios. Vamos parar aqui agora. Então você vê que ele está dizendo aqui na 4ª base, as 4 bases deviam estar alinhadas, corretas. Quando chegou nesse 4º fundamento, que foi José perfeição, José pediu que seu pai mentisse. Vocês conhecem a história, nós conhecemos a história. Tu conhece muito bem isso. Porém, a base, se ela fosse
seguisse isso adiante com essa falha, com essa mentira, a base seria falha. Tu concorda? Então o que o Mombrandismo mostra aqui? Que a graça corrigiu, porque toda a base tem que ser perfeita. Não pode ter falha nenhuma. O fundamento tem que ser perfeito para aguentar toda a estrutura que vem sobre a base. Então a base corrigiu a base. A base disse, não, nós tô vendo que tem uma falha aí, que pode haver uma falha, não pode ter falha. Vou corrigir isso aí. Não, nós somos criador de ovelha. Porque o caráter do cabeça que viria, que é Jesus Cristo, deve ser sem mentira, sem mancha, sem mácula nenhuma. Tem que ser perfeita. Então a base também tem que ser perfeita. E o Mombrana começa a mostrar aqui que a base também é uma obra-prima. A base tem que ser perfeita, como todo o corpo. E é onde muitos autores e artistas pecam na base. É onde muitas igrejas estão pecando na base, no fundamento, dizendo que não tem importância, que deixa isso de lado. Mas é o fundamento que vai segurar tudo. Então, se uma escritura, às vezes, eu vejo muitos, isso aqui está errado, o profeta se enganou sobre outras coisas, nós vemos que a base corrige a base. O próprio fundamento da Bíblia, quem olha, às vezes encontra falha nela, nos fundamentos da fé, os fundamentos apostólicos. A base corrige o fundamento, porque não pode haver falha. O que tem falha é na nossa interpretação. Na palavra não tem falha nenhuma. O fundamento não tem falha nenhuma. A base não tem falha. A falha está em nós. Aí se nós continuar pesquisando e buscando a palavra, nós vamos ver que a palavra corrige. Teoricamente não corrige porque não tem falha. Mas ela nos esclarece que o erro está na visão, na nossa vista. E não no fundamento. Os fundamentos apostólicos não tem erro nenhum. A base não tem erro nenhuma. O que está errado é quem olha. É quem está edificando sobre o fundamento. Deixando certas coisas de lado, tirando certas coisas. Mas se não tiver tudo aquilo para formar a base, não vai aguentar a estrutura, a pressão do que está vindo em cima. Por isso, muitos templos, poderíamos falar de várias mensagens aqui, como os memoriais de Deus testado pelo tempo, os memoriais de Deus, não é? Aquela mensagem, como é que é? Não é a bandeira, é um estandarte, que o Mombrana nos mostra tudo isso. Por isso que muitas obras de arte estão desmoronando, irmão. Muitos pastores desmoronando, como a gente está vendo, abandonando a mensagem, vendo defeitos. Irmãos abandonando a mensagem, sendo influenciados pelos pastores, por ministros. Por quê? Porque eles nunca tiveram uma base. Muitos nem sequer tiveram base. Base dos rudimentos, base das doutrinas fortes, nunca foram alicerçados. O que está acontecendo? Está esmagando a base. A cabeça está vindo, sendo acoplada e vai cair tudo, vai ruir tudo. Porque não tem sustentação. Aí quando a gente fala de doutrinas, mostra certas coisas da mensagem, eles criticam, porque eles não querem, porque eles não foram ensinados assim. Nunca receberam essa base. Então eles condenam, dizem que não precisa. Então a cabeça está vindo, as coisas estão vindo, está desmoronando tudo. O que tem que fazer? Destruir tudo e começar do zero. Nascer de novo. Só mostra que não nasceram de novo. Por isso que essas catástrofes que a gente está vendo nas igrejas, irmãos abandonando, que Deus ajude a voltar, a reconstruir, tem que nascer de novo. Pastores negando a palavra. Tudo foi da base. Tudo é a base, está errado. Estão colocando, edificando um corpo sobre uma base toda rachada, toda furada, cheia de falha, que eles não tiveram sustento. Por isso, não está aguentando essas obras de arte. Está mostrando que não vai chegar ao salão de arte. Não vai chegar lá. Mas vamos continuar aqui. Então a gente viu que quando Deus fez isso, ele começou com uma base. Não é verdade? Então ele nos mostra que a base começou com os patriarcas. Eu vou ler a mensagem aqui. O corpo que foi erigido em cima da base foi os profetas do Antigo Testamento. E a cabeça, a conclusão, é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a cabeça, é a conclusão de toda a obra-prima do segundo Adão, do último Adão. Começou com os patriarcas, com os profetas e termina com a cabeça do corpo. Correto? João Batista, podemos dizer que foi o pescoço, foi a brecha entre o corpo e a cabeça, onde teve um lugar para a cabeça sentar, preparou o caminho do Senhor, mas o pescoço faz parte do corpo. Vocês entendem? Então Jesus Cristo é na cabeça, então Deus concluiu a sua obra, a sua obra-prima foi restaurada em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, a perfeição vinha sobre ele. Estava restaurado Adão, mas ainda não estava restaurada a Eva. Então vem o Novo Testamento.
Deus começa agora, não, agora eu vou restaurar ela, porque eu restaurei ele. E ela sai dele. Vocês entendem? Coisa básica. Bom, se ele for restaurada sobre uma base, ela, a noiva, nós temos que ser restaurados pela base. E essa base é o fundamento dos apóstolos. O corpo, então, veio sobre os reformadores, através das eras da igreja. E a cabeça, então, veio nós, eu sempre falo isso, nós somos o grupo da cabeça, estamos no tempo final do arrebatamento. Nós não somos a cabeça, nós somos o grupo da cabeça. Pena que não tem um quadro aqui da estatura do varão perfeito. Nós estamos naquele corpo ali, ó, a cabeça está sendo assentada, junto com o irmão Brana como profeta, e nós somos o grupo do corpo de toda a noiva do Velho Testamento. Os apóstolos e seu grupo, a base, os reformadores e seu grupo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, o corpo e seu grupo, formando o corpo todo da noiva. E nós agora, irmão Brana e nós sendo a cabeça de todo o corpo da noiva. Então, se nós não tivermos uma base firmada na base dos apóstolos, dos 4 evangelhos, as 4 esquinas, vai desmoronar. Então não há falha nos fundamentos, não há falha nas bases, no fundamento da fé, nos rudimentos. Está em quem está edificando. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está edificando, o Deus, o Criador, formando a sua noiva sobre a base, sobre os princípios, ela não vai desmoronar. O que a gente está vendo desmoronando são autores tomando o lugar de Deus, que não está segundo o método, segundo a palavra, segundo a técnica. Vamos falar disso na próxima transmissão. As obras de arte estão caindo tudo. Não vai chegar a obra, nem vai chegar a sala dos críticos, nós vamos falar aqui depois. Nem vai chegar. Já está desmoronando antes. O tempo não está aguentando. Não está aguentando. Mal é erguida na igreja, primeiro problema, cai fora, não aguenta, desanima, desmotiva. Eu sei que as aflições são duras. São golpes, irmão, nós estamos falando, são golpes para modelar o caráter, para modelar a obra-prima. Mas, muitos já estão se desmanchando. Primeira batidinha, primeira modelagem, ó, cai. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento. Aí a gente tenta mostrar, é criticado, é chamado de odiador de pastor, odiador de ministro, porque a gente tenta mostrar a base como o irmão Branda mostrou. Eles não querem a base. Mas esse é um outro assunto. Bom, então, quando José mentiu, a base corrigiu, porque a base não pode ter falha. E Deus então começa a erguer de novo sua obra-prima. Vamos ler o que o irmão Branda fala aqui, no parágrafo 66 dessa mensagem. Agora, o corpo do trabalho que chegou a esta grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. Veja que ele diz, os profetas. Eu espero que vocês possam ler isso, entendeu? Os profetas. Não as leis, os profetas. Os profetas eram um corpo. Pois os profetas eram a palavra vindicada, a qual forma o corpo. Não os patriarcas, os profetas. Eles eram a palavra. Então, a base foi os patriarcas, o corpo foi os profetas e a cabeça é Jesus Cristo. A base foi os patriarcas, o corpo foi os profetas e a cabeça é Jesus Cristo. Bom, agora tem que restaurar a noiva. Parágrafo 68. A base foi colocada pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, que era os profetas. Aqui vem a cabeça de tudo isto. Jesus entra em cena. Ali, quando a cabeça foi colocada sobre nós, nós encontramos nela toda a obra de Deus. Nós encontramos nele reflexo perfeito da palavra, pois ele era a palavra, a plenitude da palavra. Agora, outra vez, Deus tem a perfeita obra-prima. Como disse Isaías, eis o meu servo, a minha obra-prima que eu tenho tipificado através de todas as eras, este único perfeito que vem. E aqui está ele, bem diante de mim, um perfeito, 3 pontos. Ali em sua própria imagem, refletido Deus. Pois ele disse em São João 14, quando me vês a mim, vês ao Pai. Então vocês veem aqui que o Mombrana falando.
A base foi sobre os patriarcas, o corpo foi sobre os profetas e a cabeça sobre Jesus Cristo. Agora, a noiva vem nos mesmos moldes. Nós, o Novo Testamento. A base sobre os apóstolos, o corpo sobre os reformadores e a cabeça sobre o último profeta, o seu grupo. Amém? Jesus Cristo, perfeito. Ele e ela restaurados de novo a obra-prima original. E depois ainda vai vir o planeta também ser restaurado. Nós sabemos disso. Amém? Quando José, que era a cabeça da base, lembra as 4 esquinas? As cabeças da base. Os 4 esquinas. Existia uma cabeça da base. E o Mombrana mostra que a cabeça da base era José. E a cabeça da base foi ferida pelos seus irmãos. Foi rejeitada. Quem olhava não queria aquela forma na base. Como muitos hoje na igreja não querem aquela parte daquela base. Se puder, eles tiram fora. Ficam só com 3 esquinas. Porque aquela é a mais... incomoda eles. Aquela base incomodava os irmãos. A base hoje da mensagem, os fundamentos, os rudimentos, incomoda as igrejas. A ordem da igreja incomoda, é fundamento. A administração incomoda. Dízimo incomoda. Doutrina incomoda, que é base. Não é nada novo, é a base, são rudimentos. É isso que está incomodando os pastores e as igrejas, é a base. Eles querem tirar fora. Então José, quando sendo a base, a cabeça da base, foi ferido por seus irmãos. E o cabeça do corpo, que era Jesus, também foi ferido por seus irmãos. Assim como, agora pro lado da noiva, do Novo Testamento, vamos dizer, a cabeça da base seria Paulo, o profeta. Embora os apóstolos foram rejeitados. Mas vamos dizer assim, o cabeça que foi um profeta, foi ferido, foi machucado, foi perseguido. Na verdade, sofreu muito, a gente tem os relatos. Logo, o cabeça do corpo, Mombrana, vamos dizer assim, o seu grupo, vai ser ferido também. O cabeça do fundamento, vamos dizer, Paulo, foi ferido, o cabeça do corpo, Mombrana, também foi ferido. Nós também seremos feridos. Amém? Mostrando essa mesma comparação, igual. No parágrafo 108, Mombrana fala isso aqui, nessa mensagem. Parágrafo 108. Agora, aproximadamente por 2000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima. Porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, parte dele. Uma costela para fazer para ele uma esposa. Lá no Jardim do Éden, não é? E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Isso é tudo. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Vem? E o novo foi formado para 3 pontos. O velho para apontar para o novo. Vem? Cristo, a obra-prima para cumprir isso. Agora, sua noiva cumprirá tudo isso no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Se a obra-prima for Jesus Cristo foi cumprida, Mombrana está dizendo, outra obra-prima está sendo erigida, que é sua esposa. E nós estamos no final. Nós estamos para ser exposta. Agora, está quase terminando a obra-prima. Aguenta, irmão, que eu posso dizer para ti. Os golpes estão acabando. Faltam os últimos retoques. Os olhos críticos do autor, ele quer perfeito. Ele vai te moer. Ele vai te arranhar, ele vai te cutucar, ele vai te bater, ele vai te virar, ele vai te esfregar. Vai ter dor, doença, aflição. Mas a obra-prima tem que ser terminada, irmão. Não adianta gemer, não adianta chorar. Ela vai ser exposta. Agora, o que o Mombrana nos mostra aqui? Falando de Jesus. Fazendo a comparação com uma obra de arte. Quando um artista ele vai expor essa obra-prima ao público, primeiro essa obra-prima
ela está com um pano, com uma tela tapada para que ninguém veja. Ele concluiu e disse, isso aqui é minha obra-prima, isso aqui é minha arte, é minha obra. Então ele vai até o salão de arte e ele então revela aos críticos, porque toda obra de arte passa pelos críticos, e às vezes recebe muito elogio, ou muitas críticas malignas mesmo, muitas críticas maldosas. Ou seja, Deus pega essa obra de arte, o autor pega essa obra de arte e leva para aqueles que entendem de arte. Tá entendendo? Não pega uma pintura, por exemplo, uma escultura e leva lá na mecânica, na elétrica, para alguém admirar ou criticar. Eles não entendem nada disso. Vai levar nas pessoas que entendem de pintura, que entendem de escultura, que entendem de arte. Os críticos. E o Mombrana mostra que Deus pegou Jesus Cristo, a sua obra-prima, e colocou no meio dos maiores críticos. Para que os críticos mais terríveis, que conheciam de religião, colocou no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, no meio dos herodianos, os piores críticos da época, Deus colocou Jesus Cristo lá no meio deles. Não. Deus não disse, vou pegar Jesus e colocar, Jesus não vai para um deserto, não vai a outro país, não, vai no lugar mais religioso, que era Jerusalém. Passou pela galeria dos críticos. Eles criticaram, escarneceram, zombaram, mas muitos olharam e diziam, ó, não tem defeito nenhum, essa obra-prima aí não tem defeito, como Pilatos falou lá, não vejo, Herodes, né, não vejo falha nenhuma nele, que vocês querem crucificar. Mas os críticos disseram, não, ele tem isso, ele fez isso, ele fez aquilo outro, testemunhas falsas, ele é feio, ele é maldoso, ele é desonesto, ele acabou com o nosso templo, tá mudando as leis. Fizeram de tudo com ele, criticaram, zombaram. Os críticos mais ferronho, mais triste, mais casca grossa, mais linha dura, estavam ali. E Deus colocou a obra-prima dele para ser avaliada pelos críticos. Mas Deus sabia que a sua obra-prima não tinha defeito. Que Jesus Cristo é perfeito, não tem defeito. E um dia, passou pela galeria dos críticos. Ela foi exposta. Mas ela não foi reconhecida como uma obra-prima pela população ainda. Pelo povo. Mas passou pela galeria dos críticos. E a noiva, Mombrana disse, vai fazer a mesma coisa, porque é outra obra-prima. Deus também, nesse tempo final, irmãos, tu, eu, nós, vai pegar o seu projeto, sua escultura, e está colocando hoje no lugar mais terrível que tem. Por isso tu está nesse lugar sofrendo, irmão, irmã, tu está naquele lugar sofrendo, tu está na tua empresa, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, com teus parentes, principalmente nas igrejas da mensagem, dentro daquela igreja. Tu está ali, Deus está expondo, ó, na galeria dos críticos. Por isso que os pastores mais terríveis, os mais críticos religiosos, estão criticando esse modelo que tu vive, a maneira que tu vive, o jeito que tu fala, o jeito que tu se comporta, o jeito que tu atua. Deus colocou no lugar mais terrível os críticos, porque toda obra-prima tem que passar pela galeria dos críticos, no salão de arte. Eles estão hoje fazendo isso, estão criticando, falando tudo. Por isso, irmão, irmã, pastor, como eu falei lá para o grupo de irmãos, ministro, seja quem for, você que é correto, você que está sofrendo as duras críticas, é porque tu está passando pela galeria de arte agora. E eles vão criticar, vão fazer de tudo, porque são os que entendem de arte, os que entendem de religião, pastores. Para que é o grupo que mais entende de religião que pastores e ministros da mensagem? O grupo mais religioso, Jerusalém, como Jesus foi no grupo mais religioso, na cidade mais religiosa, Jerusalém, hoje a noiva está dentro da mensagem, o grupo mais religioso, o povo mais religioso, os pastores mais religiosos, que são pastores e ministros da mensagem. Mas eles estão criticando a obra-prima. Só que, logo que passar pela galeria de críticos, a galeria dos críticos, por isso que eu acho que ainda não aconteceu, irmãos, porque tem obras de arte que Deus ainda não terminou. Ele está ali pincelando, ele está quase terminando. E ele vai pegar esses eleitos, quem sabe esses eleitos ainda estão lá fora, ou estão afastados da igreja. Mas quando eles nascerem de novo, quando eles vierem a se converter, quem sabe, eu não sei, ou já estão aqui dentro, eu não sei. Deus vai pegar, lembra quando a gente falou no começo, vai colocar num lugar para todo mundo ver. Ele vai colocar lá na galeria dos críticos. E esse vai ter que ser criticado. Criticado, criticado, criticado. Sua família vai ser criticada. Quando todas as obras de Deus que Deus está fazendo hoje for criticada pelos críticos, aí é hora de recolher a obra. Então dá. Aí é onde o arrebatamento se dá. Mas vai ter um dia, irmãos,
Apocalipse 19, quando vier, com todos os seus santos, como diz Judas, como diz Apocalipse 19, como o autor faz com a sua obra-prima, que ele descortina, tira o lençol, tira o pano e revela ao público, não aos críticos mais, mas ao público, para que o público possa contemplar a sua obra de arte, é o que Deus vai fazer em Apocalipse 19. Todo olho o verá. Não só ele, mas também a sua noiva vindo. Ele e ela, a obra-prima, vindo. E eles vão contemplar. Só que eles não vão mais criticar. Eles vão ter que elogiar e ver realmente isso aí é a perfeição de Deus. Mas eles vão ter temor. E vão ter medo. Por todas as palavras, todas as duras palavras que eles falaram contra ele e ela, contra a obra-prima de Deus. Eles vão contemplar. Deus vai descortinar e mostrar. Está aqui o resultado da minha obra-prima que vocês falaram mal, que vocês zombaram, que vocês jogaram pedra, que se possível você destruiu, como Satanás destruiu. Mas eu não deixei. Mas vai chegar o tempo, irmãos. Depois de 3 anos e meio de tribulação aqui, Deus vai descortinar. Deus vai recolher essa obra-prima por um espaço de um tempo. Assim como o artista faz. Ele expõe aos críticos. Olhem como é que é isso aqui. Eles criticam. E falam, é essa mesma obra que tu quer apresentar no salão de festa? Ele diz, é. É essa mesma obra, determinado autor, que tu quer apresentar para as pessoas, tu acha que elas vão admirar essa tua obra? Eu estou vendo falha aqui, falha aqui, falha aqui, falha aqui. As pessoas estão olhando em mim, te olhando, tem falha aqui, tem falha ali, tem lasca aqui, tá quebrado aqui, tá tudo errado. Lembra? Um testemunho de uma verdadeira testemunha? Eles não percebem isso. Aí o autor daquele salão de festa, salão de arte, diz, eu vou apresentar isso para o público. É essa obra que eu vou apresentar, é essa arte. Eu quero ouvir deles. Embora fosse a contragosto dos críticos, a obra foi apresentada no salão de arte. Deixa as pessoas... Então ela é recolhida por um tempo, ele bota o lençol de novo, a obra de arte some por um espaço de tempo, até o dia do grande evento. É o que Deus está fazendo. Está colocando tu sendo criticado. O mundo não reconhece tu como uma obra-prima. Mas vai chegar uma hora que Deus vai descortinar e vai mostrar e revelar. Vem cá, vou mostrar, revelar a minha verdadeira obra-prima aqui, ó, que foi restaurada. Apocalipse 19. E todo olho verá e temerá. E admirará vendo a obra restaurada, ele e ela, mais uma vez. Vamos continuar lendo aqui. Eu já vou para o final. Parágrafo 144. Ele mostra que a obra-prima de Deus, quando Deus começou com a noiva, ela caiu sim. Teve uma queda. Ela caiu no concílio de Nicéia, até a 4ª era onde ela morreu. Mas Deus não desistiu. Deus pegou de novo a sua obra-prima que ele foi e restaurou. Ela não aguentou muito. Satanás derrubou ela. Ela caiu no concílio de Nicéia. A gente sabe disso. Então Deus começou a restaurar de novo a sua obra-prima, a sua esposa. Aí ele começou com Lutero, com John Wesley, com os pentecostal e hoje podemos dizer com a mensagem do mensageiro. Ela caiu em Nicéia, mas ela está sendo restaurada aqui. E ela está quase completa, irmãos. Está quase completa. Veja que não vai levar muito tempo. Por isso que as lutas, as críticas vão ser pesadas agora. Porque é a hora dos críticos criticar. Pode receber algum elogio, mas não espera que tu vai receber muito elogio. E são os que mais entendem de religião. Mas eles vão criticar, vão zombar, vão ofender. Faz parte. Faz parte. Mas logo você vai sair, irmãos. Nós vamos sair daqui. Deus vai nos esconder de novo. E vai nos revelar daqui a pouco, depois de 3 anos e meio. Todo olho verá. Caiu em Nicéia, sim. Mas ela foi restaurada por volta desses anos, por volta desses dias. Então, irmãos, Deus vai mostrar e revelar ao mundo a sua obra-prima que está em processo. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo 144. Opa, não era isso aqui. Estou usando isto na parábola agora da noiva. Obra-prima que está vindo. Como a obra-prima caiu, há uma obra-prima se levantando. A obra-prima caiu em Nicéia, Roma. Depois de Nicéia, Roma. Ela passou por um processo, mas ela está voltando outra vez. Ela está voltando outra vez para aquela obra-prima perfeita. Porque ela faz parte daquela palavra que foi falada por ele. Ele terá uma igreja sem ruga e sem mancha. Ela não terá nenhuma ligação de forma alguma com nenhum tipo de organização ou denominação
ou coisa anátema. Isto passou por estas coisas, mas isso nunca estará ali. Veja que ele está dizendo, a obra-prima caiu. Sim, ela caiu em Niceia, mas ela está sendo restaurada agora. Deus não vai permitir que essa obra-prima, que o diabo derrube ela. Ela está sendo restaurada. Então, irmãos, Deus vai... Nós estamos passando pela galeria de crítico agora, os críticos mais terríveis. Mas Deus vai tirar essa obra-prima e vai desvelar depois em Apocalipse 19. Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Realmente agora é o fim, né? Agora realmente é o fim, chegamos ao fim. A obra-prima vai ser apresentada. Mas busque a Deus, né, irmãos? Seja fiel, caia nas mãos do autor, que ele sabe como te restaurar, como me restaurar, irmãos. Então, é isso que eu tinha a trazer para vocês, irmãos, que vocês possam se sentir felizes, por mais que o mundo lhes odeie, vocês são a obra-prima de Deus. Vamos fazer uma oração final e agradecer? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, eterno, maravilhoso, te dou graças por tudo, porque tu é o Senhor, Pai. Aquilo que estava no meu coração eu trouxe aqui para os irmãos poderem compreender que o Senhor está em processo da tua grande obra-prima, Pai. A obra-prima macho foi restaurada, Pai, em Jesus Cristo, o Criador, o perfeito. E a noiva dele, Senhor, está quase acabando, Senhor. Nós estamos passando pelos momentos dos críticos, Pai. São críticas duras, mas está no momento, Senhor, é o momento. Logo seremos recolhidos, Pai, e depois apresentados, Senhor, ao mundo, como aquilo que o Senhor fez sendo restaurado mais uma vez. Nos ajude, Pai, a suportar as críticas. E aqueles que estão em processo, Senhor, de formação de obra-prima, que não murmurem, não, Senhor, não reclamem, Senhor, não arrazoem, porque às vezes as lutas são difíceis, os golpes são difíceis, Pai. Mas o Senhor está querendo nos formar aquela imagem que o Senhor tem no coração, que o Senhor tinha na mente, Pai. Nos ajude a seguir a caminhada, eu te peço. Que essa mensagem possa cair em coração e possa encorajar, Senhor. Que o Senhor possa dar um entendimento, aumentar a fé, e eles possam ver que eles são as verdadeiras obras-prima do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, para a honra e glória do teu precioso nome, Jesus Cristo amado. Amém. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas e passando mal, sem anestesia, e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso, o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, o coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê.
Doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão, mas até a morte ele resistiu, e ao terceiro dia o túmulo se abriu. Com poder e glória pra nossa vitória ele ressurgiu. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê.